Você conhece uma raça italiana que é muito antiga e pra lá de especial? Então vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar sobre o mastim napolitano, um gigante de alma e coração. Fala pessoal, estamos de volta com mais um Guia de Pets e hoje estamos no canil Coraggioso Cuore para conversar com a Nahara, que cria cães da raça mastim napolitano aqui no Brasil. Bora bater um papo com ela e conhecer mais sobre essa raça italiana tão imponente? Nahara, primeiramente queria te agradecer por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Eu que agradeço a visita de vocês e é sempre maravilhoso poder falar da nossa tão amada raça, né? Primeiro de tudo, me conta por que você escolheu essa raça e o que você acha que eles têm de mais especial. Eu sou muito suspeita para falar. Para mim, o mastim napolitano é simplesmente incrível e insuperável. É uma raça muito diferente. Eu acho que o visual exótico dele é a primeira coisa que chama atenção. Mas no meu caso específico, a primeira vez que eu vi um exemplar foi numa feira de cães, né? Quando eu bati o olho no mastim que estava lá, eu simplesmente nem sabia que era um cão. De tão impressionante, tão diferente que era. Então eu cheguei no proprietário, né, e falei assim, meu, que tipo de bicho é esse? E aí ele me falou, é um cão da raça mastim napolitano, né? E a partir daí eu me apaixonei completamente. Eu falei, eu preciso ter um desse. Depois de alguns anos eu tive a oportunidade de ter espaço e condição e aí eu tive meu primeiro exemplar e a partir daí começou o meu canil. Já deu pra ver que esses animais são muito especiais, né? Se você ficou curioso pra saber mais sobre eles, já deixa aqui o seu like e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo. O mastim napolitano teve origem na Itália e os registros dessa raça aparecem desde o 1º século depois de Cristo. Apesar de ser antiga, a raça demorou a ser reconhecida fora da Itália, o que só aconteceu na década de 50. A palavra mastim, que também pode ser mastife, significa cão grande e de guarda. Esse nome é muito apropriado, né? Já que esses cães eram usados como cães de guarda e também participavam nas guerras e em batalhas de gladiadores durante a época romana. Queria que você falasse como que é o adestramento dele. É fácil de adestrar? Por serem uma raça grande, né? Na verdade, uma raça gigante, né? Eles têm um cérebro bem grande, eles são cães muito inteligentes. Então, assim, o que a gente fala? Eles já são guardas há 2000 anos, desde o Império Romano. Então, não precisa adestrar o mastim napolitano para guarda. Você precisa adestrar ele para obediência. Então, assim, a função de guarda dele, ele já sabe fazer, ele faz desde que o mundo é mundo, desde que a raça existe. Então, eles são muito simples e muito fáceis de ensinar comandos básicos. E a gente sempre orienta, né, as pessoas que possuem exemplar da raça que treinem os animais para serem obedientes, porque na força você não segura. Então, tem que ser realmente na educação, na premiação, na mão firme, né? Porque eles são grandes, então quando eles querem uma coisa, se você não tiver pulso firme na voz, não é na força que você vai segurar. É, um animal desse porte, né, se ele não te obedecer, pode ficar até complicado, né? Exatamente. E eles são guardas, às vezes, até nós brincamos, né, a gente fala assim, ó, festa, eles são muito zelosos com a família. Então, às vezes, até uma brincadeira, eu já tive até uma experiência uma vez de um amigo meu, eu vim me dar uns parabéns e ele deu um tapa nas minhas costas e falou, baixinha, parabéns. E o cachorro interpretou aquilo de uma forma agressiva, né? Só que o bom do mastim é que, assim, como já diz no padrão, ele não é agressivo sem razão. Então, assim, ele sempre avisa. Ele não é um cão que ataca de primeira, ele vai dar aquela olhada, vai dar aquela rosnada, vai se impor e vai falar, respeita. Entendeu? Eu gosto muito disso na raça. Você sabia que o Canino, o famoso cão do Hagrid de Harry Potter, é um mastim napolitano? Pois é, ele foi interpretado por Monkey, um pet com problemas comportamentais e que no fim foi doado por seus antigos donos para a adestradora Julie Totman, que se apaixonou por ele e o transformou numa estrela de cinema. Hoje, ele é conhecido e amado por todo mundo. E fala pra gente um pouco mais da personalidade dessa raça, então. Eles são únicos, tanto como raça como indivíduos. Eles têm manias, é engraçado, e assim, uma boa linha genética, que é o que a gente preza, você vê certos comportamentos, tanto de guarda como de vigilância, serem passados nessa linha, né? Tinha um macho que ele não conheceu o pai, porque o pai eu levei a um outro canil para fazer a cruza. E quando o cachorro tava com 7, 8 meses, eu batia a foto dele dormindo na baia e mandava pro proprietário do padreador, né? E ele falava, eles dormem igual. E eles nunca se conheceram. Então, assim, eles
são fáceis de ensinar, eles têm um padrão comportamental da raça de guarda, de vigilante, de ser muito carinhoso com a família, muito obediente pro proprietário, que é o alfa da casa, e ao mesmo tempo eles têm alguns costumes e algumas manias peculiares de cada indivíduo, que torna muito bom a convivência, né? Porque você fala, esse cão tem essa mania, esse cão tem essa outra mania. Esses pets são enormes e pesados. O mastim tem muita pele, o que forma as rugas e dobras características dessa raça. O mastim é aceito nas cores cinza, preto, mogno e fulvo, e todas podem ser tigradas. O pelo é curto e liso. A altura dos machos fica entre 65 e 75 centímetros. A altura das fêmeas é entre 60 e 68 centímetros. O peso médio da raça fica entre 50 e 70 quilos. Queria então que agora você falasse pra gente algumas características do padrão da raça pra gente identificar o que é um mastim napolitano. Então, o padrão da raça, né, pela FCI, ele pede sempre saúde. Algumas características do mastim napolitano básicas são, como eu comentei, ele é um cão de porte grande, gigante, né? E o mastim, ele é identificado muito pela cabeça. A cabeça do mastim, a gente brinca e fala que é uma escultura à sinofilia, porque ela é muito única, né? Ela tem todas umas características próprias, que é o focinho quadrado, né? O crânio bem plano, bem quadrado também, e as rugas definidas pelo padrão. As duas rugas mais importantes que adornam os olhos e as 3 rugas acima do focinho. Na verdade, você precisa ter uma cabeça desenhada. E esses desenhos, eles têm um padrão típico que tem que ser seguido. São 2 rugas mais importantes, que elas saem, né, da lateral dos olhos e da parte de baixo deles. E em cima do focinho, normalmente 3 rugas, que elas adornam aquele crânio, né, que é a identificação máxima da raça, do mastim napolitano. Mas ele tem que ter saúde, volume, ele tem que ser um cão ativo, atlético e saudável, primeiramente. O corpo, ele tem que ser forte, poderoso, atlético, né? Não pode ser um cachorro flácido, não tem que ter só pele, ele tem que ter musculatura, tem que ter volume, tem que ter uma caixa torácica, é importante, né? E assim, prezando pela saúde. O preço desses amigos em criadores responsáveis varia entre R$4.000 e R$6.000. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde agora então. Eu queria que você explicasse pra gente, pro pessoal que tá assistindo, se a gente precisa ter algum cuidado específico com eles, para que não tenha nenhum problema de saúde, por causa de repente dessa pele ou dos olhinhos caídos, enfim, do que mais você achar que precisa ser falado, ou até se eles têm tendência a algum problema de saúde. Primeira coisa, quando a pessoa vai adquirir um cão, seja da raça que for, né? Criadores de boa índole que selecionam cães saudáveis, que têm qualidade, que tiram da reprodução animais que passam características que não são desejadas, né? Com relação à saúde do mastim, um bom mastino de uma boa linha, ele não vai apresentar problemas crônicos, por exemplo, de pele, nem de dente. Agora, com relação aos olhos, tem sim que ser tomados alguns cuidados na raça, né? Por eles terem essa particularidade de ter a pele um pouco pendente, um pouco pesada, ela deixa as conjuntivas mais expostas. Então, assim, época de tempo muito seco, às vezes colocar um lubrificantezinho. E eles têm 2 problemas de olhos que às vezes podem acontecer na raça. Os bons criadores estão selecionando para poder tirar essa problemática, né? Ter uma pele menos flácida, uma pele mais firme, próximo aos olhos, que é justamente para evitar esses problemas que seriam aí, no caso, o entrópio, que é os cílios que viram para dentro, né, dos olhos e machucam a córnea, e o cherry eye, né, que é a glândula de Harder, que às vezes por esses olhos pendentes, a flacidez acaba causando alguma inflamação de corpo estranho do ambiente, irrita a glândula lacrimal e ela prolapsa, né? Mas aí também é uma questão de manutenção do proprietário, cuidar, lubrificar, evitar. Por exemplo, quem vai muita praia com o animal, é interessante lubrificar aquele olho, porque é muito vento, é muito tempo seco, né? Mas fora isso, assim, e cuidado de limpeza e higiene, que é o padrão de todo animal, né? Todo animal ele tem que ter um ambiente limpo, ter os olhos limpos pela manhã, né? Como nós, que acordamos de manhã, lavamos o rosto, mastim, você tem que acordar de manhã e dar uma limpadinha. Legal, mas nada demais, né? Coisa simples pra fazer aí no dia a dia. Sim, sim, é aquele negócio, eles são companheiros, então é aquele cachorro que ele vai vir dar bom dia de manhã, ele vai ver se tá tudo bem, ele viu uma movimentação diferente na casa, ele vai levantar para receber a visita, para verificar quem é que tá entrando no domínio dele, porque eles são territorialistas, então a pessoa vai conviver com o animal. Legal. Aí só mais uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, e você
você falou, eu acho que é até legal a gente falar isso pro pessoal em relação ao banho, por conta dessa pelinha também. Sim. Né? Sempre lembrar de secar bem, né? Se for dar banho em casa, por exemplo, ou mesmo se for no pet shop, avisar, né? Exatamente. Pra deixar bem seco. O importante é, banho não precisa de uma frequência extrema, não é um cachorro para tomar banho, não tem pelagem longa, não é para tomar banho semanalmente, é quinzenalmente ou mensalmente, é assim, secar bem. Só isso. Um cão com uma boa linhagem, ele não vai te dar problemas de pele, se você tiver uma manutenção correta. E também, se a gente pensar bem, qualquer cão que você não secar direito, ele pode ter algum problema, porque não, né, aí junta fungo, enfim. Exatamente. Aí eu já não sei falar direito. E mas... eles que têm dobrinhas, aí piora mais ainda o problema. Então precisa secar realmente bem. E a dica para a saúde do seu cão é a Natural Pro da Baual. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais, é feita de semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Como deve ser a alimentação do mastim napolitano? Ração de ótima qualidade sempre, água disponível sempre, o tempo todo. Tem que se tomar alguns cuidados no momento da alimentação do mastim, porque é uma raça que tem uma tendência a ter uma torção gástrica, que é um problema de manuseio, né? Às vezes a pessoa ela dá comida demais numa refeição só, ou ela dá o alimento ao animal e depois ela proporciona exercício, não é o ideal. O cachorro comeu, ele tem que ficar tranquilinho, quietinho na baia, sem fazer nenhum exercício, sem tomar muita água após a refeição, né? Porque isso tudo prejudica, ela pode tendenciar o estômago a rotacionar no próprio eixo, né? E aí você perde o animal se você não correr a tempo pro veterinário, porque é um problema de saúde grave e precisa de uma intervenção cirúrgica. Esses pets são protetores, pacientes e destemidos. Eles são ótimos cães de trabalho e de companhia, além de serem super calmos e charmosos. Mas o mastim também tem um lado brincalhão e engraçado, especialmente com as pessoas mais próximas. Você falou que é um cachorro que é de guarda, que é muito atento e tudo mais, mas que é muito fiel à família. Eu queria saber como que ele é com crianças e até com outros animais. Primeiro de tudo, eu vou falar que o mastim é interessante porque a gente brinca que ele é um leão com intruso e um gatinho com os da casa. Então, assim, com o povo da casa, com a família, com aquelas pessoas que frequentam o ambiente, é aquele cachorro respeitoso, que ele vai solicitar atenção, que ele vai pedir carinho. Ele é um cachorro que você consegue manusear ele em todos os aspectos, até para facilitar. Mas com as pessoas de fora não é assim. Por exemplo, então você vai numa consulta veterinária ou um intruso invade a casa, a vantagem é que, como eu disse, ele sempre costuma avisar que ele não está gostando daquela situação e comunicar. Com relação a crianças, eles podem se tornar babás gigantes, desde filhote, eles sejam ensinados a terem movimentos mais delicados. Eles são corpulentos, eles são desengonçados, principalmente quando são filhotes, né? Que eles estão naquela fase de desmanche. Então, assim, tem que ser sempre ensinado a ser calmo, né? Porque aquela alegria, aquela efusividade da raça, ele pode dar um trupicão, uma encostada e derrubar uma criança pequena. Mas se ele é ensinado, as fêmeas, principalmente, as fêmeas adultas, elas são maravilhosas. Com as crianças, eu tenho várias histórias de clientes meus que adquiriram exemplares da raça, criaram os filhos com eles e as crianças usavam os cachorros de andador, entendeu? Então aprenderam a andar literalmente se apoiando no lombo do mastino, né? Sociabilização desde cedo, boas linhas de aquisição. Comprar sempre de criadores que prezam não só pela questão da guarda, mas pela questão familiar, né? Porque acho que nunca na nossa sociedade, como hoje, os cães foram tão da família, tão da casa. Cada vez mais eles fazem parte realmente da família, né? E você indicaria essa raça para alguém que nunca teve cachorro antes? A resposta dessa pergunta é depende. Depende do quê? A pessoa está disposta a ouvir o criador, a pesquisar e aprender sobre a raça, a perder o tempo adequado, não só para ela educar o seu animal, mas ela para se educar a trabalhar com aquele animal? Eu diria que sim. Agora, se a pessoa nunca teve um cachorro e está pensando em começar com um desafio de 70 quilos, eu sempre falo, se instrua, aprenda, pesquise, converse com o criador. Um bom criador, ele quer orientar o cliente e ele quer seguir aquele animal a vida toda. Ele quer ajudar na criação daquele animal, no desenvolvimento daquele animal. Então, assim, dá para ser? Dá.
mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a primeira pessoa vai ter que aprender, depois o cão. Agora eu queria que você contasse pra gente alguma história sua ou de algum cliente seu com o mastim napolitano. Eu tenho uma história com relação à guarda e proteção, que eu gostaria muito de compartilhar, e uma com relação ao zelo com a família, tá? Então, no caso, são duas histórias que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é, quando eu comecei a minha criação, eu comprei muitos cães adultos, né? Porque a gente empolga e quer comprar. E assim, depois da adaptação inicial com esses animais, né? Eles se tornaram parte da família, parte do meu canil. E eu tive um caso uma vez de duas fêmeas brigando no canil e eu entrei para poder separar, né? E são gigantes, então realmente é uma briga de gladiadores, né? É uma briga de coliseu. E aí eu tinha adquirido um macho fazia poucos meses, né? Um padreador, e a hora que eu tava separando a briga, as cadelas me jogaram no chão sem querer, assim, naquele peso, né? Naquela ânsia de separar, elas me jogaram no chão e eu vi o macho vindo de boca aberta. E aí nessa eu tentei proteger a cabeça e falei assim, meu Deus, morri, né? Ele veio, simplesmente avançou numa cadela, avançou na outra, tipo, parem! E me puxou pela blusa pra fora da briga. Então, assim, a partir daí, se eu já amava a raça, acabou. Eu falei assim, não tem outro animal pra minha vida como o mastim napolitano. Então, essa é uma experiência minha que, como eu digo, a partir do momento que ele falar, essa pessoa é da minha família, ele vai matar e vai morrer em prol dela. A segunda situação é que eu vendi, né, pra uma família com 3 crianças pequenas, um mastino macho também. E esse cão foi adquirido para guarda de uma chácara, mas ele tinha todo esse convívio, né, com a família e tudo. O proprietário dele falava assim, ó, os meus filhos ninguém toca. Eu esqueci o nome do cachorro agora, mas ele falava assim, ó, ele protege com a vida, tanto meus filhos como a nossa residência, eu sou apaixonado e tal. E ele deu uma festa uma vez e veio uma criança com deficiência, né, cognitivo, uma criança com problema mental. E aí ele falou, meu, o cachorro, ele mudou assim, simplesmente da água do vinho. Eu soltei e ele ficou o tempo todo ao lado daquela criança, e aquela criança tocava, ele também, ela tinha deficiência visual. Ele falou assim, e ele tocava e pegava nas ruguinhas, e eu nunca vi o meu cão daquela maneira. Então parecia que ele sabia, parecia que ele tinha que proteger, e ele tinha, e ele ficou, e ninguém da festa podia chegar perto da criança. Ele tomou pra ele, entendeu? Caramba! E foi muito legal ouvir isso de um proprietário, né? Porque o que nós queremos é que os nossos clientes tenham a experiência que a gente tem de amor e convívio com a raça, sempre. Sim, que é justamente, né, os motivos pelos quais você gosta tanto dessa raça. Exatamente. Ai, que legal. 2 histórias lindas, emocionantes, amei as duas. Nara, mais uma vez, muito obrigada por receber a gente aqui e por contar um pouco pra gente dessa raça tão incrível. Se você quiser saber mais sobre o mastim napolitano, entre em contato com a Nara. Basta procurar aqui na descrição do vídeo, ela vai adorar conversar com você. Agora que estamos chegando ao fim, deixa aqui o seu comentário contando o que você achou desse conteúdo. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar @bauauoficial para ficar por dentro de todas as novidades. E antes de ir embora, aproveita para assistir, olha, esse vídeo aqui sobre o cão que leva o Brasil no nome, o Fila Brasileiro. Até o próximo vídeo, tchau!